Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil. Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um tema esotérico. Peço a proteção do Mestre dos Mestres Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos de nossa amada ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos proteja e ilumine para falarmos sobre o tema proposto para esta noite. O tema é o que é o ocultismo, o qual nós daremos continuidade. O que é o ocultismo, parte 2. Esse tema está contido numa pequena obra de Gerard Anaclet Vincent em Caussé, cujo pseudônimo era Pape, que significa o médico da primeira hora. Temos que fazer uma correção. Pape se escreve papus, e na semana retrasada nós falamos papes, e ainda assim está errado. A regra geral em francês é que não se pronuncia o S final, que aparece na grafia a fechar a sílaba, papus. Assim como tapis rouge, fils, papus, ele se transforma em papi, ou tapis rouge, ou file, sem o S, e a última sílaba se transforma em I, na grafia, na língua portuguesa ou de pronúncia, é um Y. Então, Pape. Gerald Anaclet Vincent, em Caussé, Pape é o autor desta pequena obra. Ela é pequena, mas ela tem um conteúdo muito grande, então, por isso, nós estamos dividindo em partes. Ele diz que a obra contém partes teóricas, históricas e práticas, e nós ainda estamos só na parte teórica. Por isso, o nome da figura em estudo pronuncia-se Pape. Uma outra observação a ser feita é em relação às ideias que contém nesse livro de reencarnação e da tripla constituição do ser humano, em corpo, alma e espírito. Essas ideias elas já vinham desde o Antigo Egito, na Antiga Grécia, mas que no 8º Concílio Ecumênico de Roma e 4º de Constantinopla, no ano de 869, o Papa Adriano II proibiu que se falasse em reencarnação e na trimembração de corpo, alma e espírito, negada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ficaria só corpo e alma. Porque a esposa de Basílio I da Macedônia se negava a reencarnar como escrava numa próxima encarnação. O mesmo aconteceu com a Igreja Anglicana, que se separou da Igreja Católica Apostólica Romana, porque o rei Henrique VIII queria se divorciar e casar com outra pessoa. E a igreja, ele então se separou da igreja porque não houve essa reforma. Então a Igreja Anglicana segue alguns rituais do catolicismo, mas retirou outros. Então, veja os interesses individuais, como pode prejudicar e mudar toda uma constituição filosófica, esotérica, para um interesse pessoal. Na primeira parte, nós trouxemos a biografia de Pape, a trimembração, corpo, alma e espírito, a imagem do carro, da carruagem, como o corpo físico, o motor ou o cavalo como corpo astral, ou a alma, e o motorista e o cocheiro como o espírito.
O ocultista se utiliza das leis herméticas, a analogia, a correspondência, a polaridade e os opostos, e ainda o gênero. O corpo astral, sendo a alma do ente humano, comanda a elaboração de todas as forças orgânicas. Para o ocultista, o corpo astral é o que ele vai se preocupar o tempo todo. O corpo astral é o que liga com o físico e é o que liga com o espiritual. Entre estas, umas nos interessam do ponto de vista das ações cerebrais, que é a força nervosa. Ela é diferente de todas as forças, da eletricidade, das forças mecânicas. Ela é única. Ela é tirada do sangue. A força nervosa age junto com o espírito, assim como a eletricidade age junto com a lâmpada, o interruptor e os fios. É assim que no sono normal ou provocado por doenças graves, nos desmaios, há deslocação de forças nervosas ou para a produção habitual. Essas forças nervosas são responsáveis pelos princípios luminosos, que é visto independente de órgãos materiais. É o sistema nervoso da vida orgânica o responsável pelo princípio luminoso, ou seja, pela aura, que é irradiado do corpo, no qual ele está normalmente encerrado. E ainda é o responsável pela saída do corpo astral, que pode ser incompleta, isto é, parcial ou total. No primeiro, podemos assistir a certos fenômenos estruturados pelo magnetizador, pelos espíritas. No segundo caso, o desdobramento do indivíduo pode ser constatado à distância por várias testemunhas. As auras, no caso de muitos, aparecem nos santos do cristianismo. É assim também que os ocultistas explicam a maior parte dos fatos ditos telepáticos e os fenômenos espíritas de materialização nas experiências sérias. Muitos registros podem ser feitos através de fotos. Então, vejam a importância do corpo astral, dessa força nervosa que é produzida pelo sangue. Ele é o responsável por todos esses atos que os indivíduos provocam pela essa força nervosa que ele tem. Esse corpo astral tem, pois, diferentes papéis conforme o ocultismo. Primeiro, une por uma dupla polarização o corpo físico ao espírito. Segundo, é o operário oculto que realiza as funções da vida vegetativa e que conserva o corpo material, que entretém e repara sem parar a sua forma, apesar da morte contínua das células físicas e a sua harmonia funcionar, apesar das doenças e das imprudências. Então, veja a força que tem esse corpo astral. O terceiro, ele pode irradiar em redor dos indivíduos, formando uma espécie de atmosfera invisível chamada a aura astral, como nós já vimos, e pode até esterilizar totalmente. Os videntes conseguem perceber isso, né? Dependendo da energia que o ser humano provoca ou irradia, essa aura toma cor. Ele vai falar sobre as cores mais tarde. É graças a essas diversas propriedades do corpo astral que os ocultistas explicam as visões e as ações à distância dos pressentimentos, dos sonhos, os êxtase proféticos e outros fenômenos classificados pelos filósofos e pela psicologia. Para a doutrina do ocultismo, é importante o princípio feminino, nos diversos planos e principalmente no plano humano.
Então, esse é um tema polêmico para os tempos de hoje. O feminino é para o ocultista, é o complemento necessário de todo princípio ativo. A mulher não é, pois, nem superior, nem inferior ao homem. Ela é... Ixi, agora... complemento, tanto psicologicamente como anatomicamente. A mulher é a materialização na humanidade da faculdade plástica universal, simbolizada pela pomba. Ela desenvolve e aperfeiçoa as coisas que o homem cria. É por isso que ela deve se desenvolver as suas faculdades anímicas, enquanto o homem deve insistir sobre o desenvolvimento das suas faculdades intelectuais. Procurar demonstrar que a mulher é inferior ou superior ao homem é procurar se o polo zinco é superior, porque é ativo, ao polo carvão, que fica passivo na pilha. Eles são ambos indispensáveis à produção da corrente. E se eles saem do seu polo respectivo, a corrente não passa mais. Aqui entra mais uma vez a lei hermética da polaridade. Tudo tem dupla polaridade. Os opostos, positivo e negativo. E aqui não se trata de sexo, trata-se de gênero, que é uma outra lei hermética. Veja quantos assuntos Pape procura. Ele fala agora sobre numerologia. A união da analogia e da vida direta dos nascimentos ao emprego dos números e dos símbolos, tal como a praticam os ocultistas. Efetivamente, para evitar os erros, é que podia prestar-se o emprego fora do propósito da analogia, a Cabala. A Cabala veio dar um precioso instrumento de verificação nos números e a sua concepção simbólica. Cada número corresponde com efeito a uma ideia e a um hieroglifo característico, tão bem que os fez das combinações dos números, verifica-se a combinação dos símbolos e das ideias, que é o que nós vemos no tarô. Cada carta tem um número e uma simbologia. Achaste-ão nas obras pitagóricas, que se dedicaram particularmente a esse gênero de aplicações. Interessantes ensinamentos a esse respeito. Plutarco resumia alguns deles no seu tratado de Ísis e de Osíris. É por esse tratado que temos noções dos números triangulares e losangulares, admitidos pelos ocultistas, do mesmo modo que os números quadrados e cúbicos. O mesmo dá-se com as operações aritméticas correntes, às quais os ocultistas ajuntam. E aí ele indica a adição teosófica, que na minha época era chamada de prova dos 9 ou os 9 foras, né? no milênio passado. Consiste, sendo dado um número qualquer, de 1 a 9, adicionar todos os números, desde a unidade até o número considerado. Seja, por exemplo, o número 5, para ter a sua adição teosófica. Então, ele daria 1, 2, 3, 4 e 5. Isto é, todos os números. E vamos, então, nós temos que somá-los. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Mais 5, 15. Deu 15 a soma desses números todos.
E ainda nós temos que reduzir, porque ele tem 2 algarismos, nós precisamos reduzir para 1. Então, vamos somar 1 mais 5, que vai dar 6. A redução teosófica, que consiste em reduzir os números compostos de 2 ou mais algarismos a número de um só algarismo, por adição sucessiva de todos os algarismos que constituem o número, até que não fique mais do que um algarismo. Então, isso tudo, na prática, e uma coisa que nós deveríamos fazer sempre, é saber essa numerologia que influencia a nossa vida. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que nasceu hoje. Então, nós vamos pegar a data de hoje, com o aniversário dele, né, dela, e nós vamos ver qual é o número de referência. Então, a data do nascimento, 28/6/2021. Então, nós vamos somar 2 mais 8, mais 6, mais 2, mais 2, o 0 não precisa, e mais 1, que vai dar 200, 2 vai dar 21. Então, 2 mais 1 vai dar o 3, porque 21 tem 2 algarismos, nós temos que reduzir para o 3. Então, essa pessoa vai ter, daqui até o ano que vem, 2022, na data do aniversário dela, o número 3 como o número que vai reger a vida dela nesse período. Então, teria que procurar, no livro de numerologia, o que significa esse número, o que ele traz de benefício, quais são as indicações que esse número nos traz. Então, cada ano você tem um número que rege a sua vida. Então, veja que conhecimento que nós temos e que isso pode ser feito para a nossa casa, o número que na casa que a gente mora, que tem uma grande influência, dependendo do resultado que dá esse número da casa, é a vida da pessoa que está lá dentro que funciona daquela forma. Então, é um conhecimento importantíssimo, esotérico, prático, que nós deveríamos adotar constantemente. O número do seu CPF, quando ele tem muitos números repetidos, precisa verificar o que é isso, né? O número do seu registro. Algumas pessoas têm excesso de números e aí você tem que ter um controle sobre isso, porque há um descontrole na vida, se há números de mais ou números de menos. E aí ele vai entrar na estética, que entra na parte do simbolismo. A estética é talvez a parte da filosofia na qual a influência do ocultismo foi mais considerável. O simbolismo é, com efeito, uma das seções mais desenvolvidas do oculto, e ele guiou. Não somente os escultores e pintores iniciados à tradição secreta, porém ainda os poetas e os historiadores, desde a mais alta antiguidade até o século XVI da nossa era. Assinalamos prosseguir esse traço bem característico dos historiadores instruídos conforme o método ocultista. Eles não param nunca na história dos indivíduos e só se interessam da história dos princípios que encarnam os indivíduos. Era o método exclusivo dos antigos, prosseguindo pelos profetas. Eles escreviam os desenvolvimentos da ciência iniciática de todos os tempos sob o nome de Hermes. Quando os escritores modernos quiseram aplicar os seus processos individuais atuais a esta simbologia histórica, eles ficaram surpreendidos ao constatar que Hermes teria sido o autor de 20.000 volumes, o que é muito para um só homem, mas o que é muito normal para a Universidade Central do Egito, de que Hermes é o nome
coletivo. O mesmo acontece com Zoroastro ou Buda, que designam princípios encarnados de uma série de homens e não simplesmente indivíduos. Quando os contemporâneos se aperceberam de seu erro, dizem os ocultistas, eles cometeram um outro, negando toda existência pessoal aos indivíduos que tinham manifestado o mesmo princípio em diversas épocas e atribuído à coletividade de homens o mesmo tempo às obras de Homero e de Moisés. A verdade, para o ocultista, está entre essas duas teorias extremas, e era um ponto útil de se lembrar de passagem. Então, quem escreveu a Ilíada, a Eneida, a Idade do Ouro, a Divina Comédia, são histórias escritas conforme chaves do ocultismo e que descrevem os mistérios da iniciação física ou astral. Todas as catedrais góticas são também símbolos de pedras, palavras de granito, assim como todos os templos antigos, modernos, da Índia e da China. Então, vejam, meus irmãos, essa parte do simbolismo na literatura, na poesia, o ocultismo está ali gravado nos seus escritos. Aqui ele vai continuar falando sobre o simbolismo, porque o homem, o ser humano, é todo trimembrado. Então, nós temos a cabeça para o pensar, o peito para o sentir, o coração, a parte central, e o ventre, onde há a digestão e é o querer. A cabeça tem suas funções anatômicas, fisiológicas e psicológicas bem pessoais. As sensações são localizadas no plexo solar e o centro de localização psicológica do abdômen. O plano cardíaco forma toda essa parte do coração. E aí ele vai entrar que esses 3 centros inferiores que Platão descreve e de que alguns fizeram, 3 almas, é o homem sendo o microcosmo. Encerra em si, analogicamente, todas as psicologias dos reinos inferiores, representado por seus 3 segmentos. O ventre corresponde ao reino vegetal e a cabeça ao reino animal. E aqui ele vai entrar nessa influência dos animais no ser humano. Reciprocamente, cada animal não é mais que a materialização de uma impulsão psicológica que se encontra no homem. O tigre, o boi, a formiga, a abelha, o porco, não são mais que símbolos viventes, cada qual de uma faculdade do homem orgânico, e emprego dessas correspondências dá a chave, não somente dos ritos mágicos, mas ainda de toda a estética derivada dos ensinamentos da tradição ocultista. E aqui ele vai entrar na parte do comportamento humano, dos temperamentos. A alma dos animais é o resultado de uma evolução, e elas evoluirão ainda, até que tenham atingido a parte animal do homem, enquanto que o espírito imortal é o resultado de uma descida, de uma involução, como dizem os ocultistas. E aí a figura simbólica, enquanto os animais vêm do fogo terrestre, figura simbólica da corrente evolutiva, a alma humana vem do céu. Se a psicologia nos oferece, no problema da união da alma e do corpo, a ocasião de precisar a teoria bem especiais do ocultismo a respeito da metafísica, vai nos mostrar aplicações pessoais
da filosofia oculta, a solução de mais importante dos problemas da metafísica, a passagem entre a realidade e o subjetivo e ao objetivo. Um exemplo bem claro da aplicação do oculto à estética nos ajudará a compreender o resto. Tomaremos o símbolo da esfinge. A esfinge, conforme a tradição oculta, estava colocada a poucas distâncias da pirâmide e servia de estrada secreta, graças a uma porta situada entre as suas patas. Se analisarmos este símbolo no ponto de vista da sua forma, constataremos que a esfinge, tal como veio da Caldeia, se compunha dos elementos seguintes: uma cabeça humana, asas de águia, patas de leão, flancos de touro. Que significa, pois, este curioso símbolo? Para o sentido nunca fica perdido, uma história simbólica de Édipo comentava a imagem da pedra. Essa história dizia que o herói tinha adivinhado o enigma da esfinge e que a palavra deste enigma era o homem. Todos esses signos que parecem tomados de animalidade, boi, leão, águia, são realmente características do homem. E as analogias herméticas vão esclarecer a questão. O boi é o símbolo do temperamento linfático e da força material que está em cada um de nós. É a chave da psicologia abdominal ou dos instintos, cuja a fórmula é calar. O leão é o símbolo do temperamento sanguíneo e da força anímica, da coragem e da cólera. É a chave da psicologia torácica ou das paixões e dos sentimentos, cuja fórmula é ousar. A águia é o símbolo do temperamento nervoso e das forças intelectuais irrefletida, do entusiasmo e da imaginação sem freio. É a chave da psicologia cerebral inferior, da ciência dos livros, cuja fórmula elevada é saber. A cabeça humana é o símbolo do temperamento bilioso e da vontade refletida, da razão que domina e que retém os impulsos intempestivos do boi, anímicas do leão, entusiastas da águia, e que reconduz tudo à unidade da consciência esclarecida pelo Espírito. A fórmula dessa psicologia, não somente intelectual, porém principalmente espiritual, é querer no sentido de querer por amor, como indica o espanhol e o português. Querer. Os elementos que compõem a esfinge, transportadas conforme as chaves analógicas da fórmula à ideia correspondente, se resumiam em uma fórmula de conduta intelectual e moral. Saber, ousar, querer e calar, que guiou os iniciados de todas as escolas, desde a mais remota antiguidade. A esfinge, porta da iniciação, é o verbo petrificado da ciência oculta e da sua tradição misteriosa. E como as leis do simbolismo são universais, abri os evangelhos e notareis no frontispício de cada um deles, como símbolo de cada evangelista, uma das 4 formas da esfinge. Eis porque há uma cabala cristã com o Apocalipse como símbolo especial. Assim, todas as manifestações estéticas utilizadas pela antiguidade eram imediatamente traduzidas em ideias, e isso graças à simbólica do ocultismo. Só para encerrar, uma parte bem prática, Pappus era médico do sistema nervoso e ele fazia diagnósticos das doenças do corpo físico, do corpo astral e do espírito. No corpo físico, as doenças pertencem a febres
e traumatismos, que deve ser curada pela medicina dos contrários. Então, quem tem febre se dá banho de água fria, né? E assim por diante. O corpo astral são as doenças tuberculose e câncer, e podem ser tratadas pela homeopatia e pelo magnetismo. Então, seriam os passes, as vibrações positivas, o perdão, aquelas mentalizações. E o terceiro, pelo espírito, que seriam a epilepsia, a histeria e a loucura, que podem ser tratadas pela oração e pela magia, desde que o mal não seja kármico, devido à dívida espiritual a ser paga pelo doente. Então, vejam, meus irmãos, o que seria essa magia na cura da parte espiritual? Então, em uma outra parte do livro, ele fala que a magia é sempre aquela que exige um material, alguma coisa que você usa para fazer aquilo. Então, fiquei imaginando uma missa. Coisa mais mágica é uma missa. Ela precisa de uma toalha bordada branca na mesa, ela precisa da Bíblia, dos cantos, do cálice, ela precisa do vinho, da hóstia. E até que mistério é esse, do corpo e sangue do Cristo presente ali naquele momento? Nem os cristãos não têm ideia do que significa tudo isso. Então, veja o que é uma magia, o que é um mistério que deve ser compreendido. No Espiritismo, precisa de um avental, de uma coisa. O Evangelho precisa de uma água, a toalha branca, as flores, o passe. Então, veja que magia é essa? É uma mágica. Isso é o que devemos fazer. Num batismo, o que nós precisamos, na nossa chave de harmonia, nós temos o nosso livreto, uma mesa, uma reunião, um sino, e assim por diante. Um benzimento. O que nós vamos precisar? Às vezes uma adaga, uma faca, uma tesoura para cortar aquele mal, uma erva, né? Uma arruda, um guiné, e o mistério ali colocado, uma mão estendida. Então veja, Jesus falava, podeis fazer tanto quanto eu fiz, ou muito mais. Então isso é o que nós chamamos de ocultismo, e ele está presente em tudo. Então, meus irmãos, daremos continuidade a esse assunto na parte 3, daqui a 2 semanas. Se tiverem interessado, participe das nossas reuniões. Muito obrigada, uma boa noite.